É, rapaziada, é a maldição da Neoquímica Arena. Eu comecei o vídeo colocando em tela aí pra vocês o gol impedido de Silvio Romero, que entrou muito bem no jogo. Um gol que ele fez e foi bem anulado pelo VAR, pela arbitragem, sem dúvidas nenhuma. Ele estava impedido ali por o quê? 5 centímetros, 10 centímetros, nada muito além disso. Meus amigos, eu comecei o vídeo assim porque para você ganhar do Corinthians, além de você ter que fazer uma partida muito boa, quase que perfeita, sem muitos defeitos defensivos, você vai ter que ter sorte. E assim, eu sou torcedor do esporte, conheço muito bem como é jogar na Neoquímica Arena. Parece que não adianta muito, meus amigos, assim, você jogar bem, dominar a posse de bola, se impor taticamente em cima do Corinthians na Neoquímica Arena. Parece que no final das contas você vai sair com gosto amargo de lá. Ou com a derrota, se tudo der muito certo com o empate, mas na maioria das vezes vai ser com a derrota mesmo. E hoje foi um empate com sabor de derrota para a torcida do Fortaleza, que olhou para o contexto e falou: peraí, 0 a 0 no segundo tempo, a gente faz um gol impedido com o Silvio Romero por 5 centímetros. Aí todo mundo pensa: não vai dar não. Hoje é mais um dia de empate ou derrota na Neoquímica Arena e não vai dar para quebrar o tabu. Aí Caio Alexandre faz um golaço numa boa jogada do Fortaleza, construída de pé em pé, Romarinho na origem. Ele dá um passe de Ronaldinho Gaúcho, porque ele olha para o lado, toca para frente, uma bela bola para Silvio Romero, que faz muito bem o pivô, dá um passe de calcanhar, e Caio Alexandre chega de primeira, finalizando a bola no canto, e o Fortaleza fazendo 1 a 0 já na metade para o final do segundo tempo. Aí você pensa, hoje é o dia. Fortaleza se encontra ainda mais depois que faz o gol, controla a partida de uma maneira geral ali, antes de sofrer o gol de empate, óbvio. Você pensa, hoje é o dia, hoje é o dia. Mas, mais uma vez, não foi. É impressionante, meus amigos. E mais uma vez, agora, por falha defensiva de Fernando Miguel. Assim, é uma falha grotesca, gente. Não tem desculpinha. Ah, não, mas vamos lá, vamos ver. Também teve a questão de Bruno Pacheco no lance. Beleza, que Bruno Pacheco não foi tão bem no lance assim. Mas o que é que Fernando Miguel estava fazendo ali? Assim, é meio que inacreditável. Assim. Por que Fernando Miguel saiu tão mal daquela forma, naquele ângulo, que a bola estava sob o domínio de Bruno Pacheco? A culpa, para mim, total desse gol do Corinthians, o gol de empate, foi de Fernando Miguel, não foi de Bruno Pacheco, não. Quem quiser colocar também ali um pouquinho da parcela de culpa em Bruno Pacheco, coloque. Eu não coloco, não. Para mim, a culpa é 100% de Fernando Miguel, num lance que estava totalmente controlado, um cruzamento de Roger Guedes da ponta esquerda, a bola não ia dar em nada. Se Fernando Miguel não sair meio que tromba ali com Bruno Pacheco, talvez Bruno Pacheco ia espanar aquela bola para o meio campo, não ia dar em nada aquele lance, e o Fortaleza ia continuar controlando o jogo e talvez faria até o 2 a 0. Só que é aquilo, na Neoquímica Arena, se você vacilar em um segundo, já é o suficiente para você empatar e quase que o Fortaleza ainda perde o jogo. É bizarro, né? Eu acho que o jogo foi muito maluco de uma maneira geral. O Fortaleza atacou, foi contra-atacado. O Corinthians atacou, também foi contra-atacado. Roger Guedes sendo sempre o destaque do time ali, quando tinha posse, quando contra-atacava. Ele é que carregava o time do Corinthians do meio para frente. Yuri Alberto entra no segundo tempo, faz um golzinho ali. Fausto Vera é um bom jogador, mas de modo geral, o time do Fortaleza é um time muito mais bem entrosado e bem organizado dentro de campo. Isso aí ficou muito nítido para todo mundo durante a maior parte do tempo. Caleb, partida gigante de Caleb, tava jogando muita bola, dominando o meio-campo do Corinthians, principalmente ali no sprint dos 10 aos 35, 40 do segundo tempo. Acho que esse foi o sprint de maior dominância do Fortaleza durante a partida, tá? Acho que dos 10 aos 35, 40 do segundo tempo, por volta disso. Depois que o Corinthians faz o gol, aí vira um jogo maluco. Assim, o Fortaleza tem chance de fazer gols nos contra-ataques, o Corinthians também vira meio que uma várzea. E quase que o Corinthians ainda vence a partida. Continuando, Caleb, partida monstra. Caio Alexandre, eu até fiz um vídeo faz 2 horas sobre Caio Alexandre. Não sobre ele exatamente, mas também envolvia ele no bolo da seleção da Copa do Nordeste. Eu falei, Caio Alexandre não está na seleção da Copa do Nordeste, é um absurdo. E de fato é, velho. Esse cara joga muita bola, velho. É impressionante a capacidade de Caio Alexandre de desarmar, de armar, de construir o jogo, de ter movimentação no meio-campo, da dinâmica, de chegar forte no ataque também com finalização de fora da grande área, de chegar forte dentro da grande área, finalizando também, dando bom espaço. É impressionante como o Caio Alexandre faz muito bem essa engrenagem girar e ele se encaixa muito bem com o Caleb, velho. Caleb e Caio Alexandre, eles entram numa harmonia muito grande, então esses dois foram os grandes destaques do Fortaleza. Silvio Romero foi uma grande surpresa, né, para a torcida do Fortaleza. Jogador que
vinha malemar, quando se movimentava bem malemar, bem meia boca, bem fraquinho, mas hoje ele entrou, fez um gol, o gol que estava impedido, né, por 5 centímetros, sei lá, 10 centímetros, 7 centímetros, não sei exatamente. Ele entrou, fez um dos gols, que estava impedido, mais uma vez, tem que frisar, deu assistência num belo pivô que ele faz para Alexandre chegar finalizando no meio campo, na meia-lua, se movimentou muito bem, cara. Gostei demais hoje da entrada de Silvio Romero no segundo tempo. Então, assim, foi uma partida muito boa do Fortaleza, mais uma fora de casa. Que o empate não é nenhuma injustiça, não é nada disso. É só pelas circunstâncias do momento do jogo, porque o jogo era muito maluco, se alternava a todo momento. Para mim, o Corinthians fez um primeiro tempo melhor do que o Fortaleza. Não é que foi um primeiro tempo dominante do Corinthians, mas o Corinthians chegou mais perigosamente do que o Fortaleza. Teve a bola na trave de Fagner, teve a bola de Fausto Vera, que ele faz um lançamento espetacular de 20, 30 metros para Roger Guedes, deixando o Roger Guedes ali dentro da grande área, sozinho, e Roger Guedes, ao invés de tentar parar a bola e finalizar, já tentou cabecear e aí a cabeçada não saiu boa. Teve outra jogada perigosa também, com mais uma finalização de Roger Guedes, que Fernando Miguel teve que fazer uma boa defesa, e o Fortaleza chegava também, mas as finalizações do Fortaleza eram finalizações bloqueadas pela defesa do Corinthians. Então, assim, é um jogo meio maluco e difícil para a gente fazer aqui um recorte muito bom de cada frame do jogo e trazer uma análise muito completa sobre todas as fases do jogo. Mas, de modo geral, repetia um padrão. Fortaleza mais organizado, mas o Corinthians com as individualidades chegando com perigo. Inclusive, Biro, que foi da base do Sport, entrou no início do segundo tempo, entrou bem, com boas movimentações, boas jogadas no mano a mano também, principalmente no início. Depois ele vai oscilando demais, vai caindo de rendimento, mas ele entrou bem no jogo hoje, fez uma fumacinha ali no setor da ponta esquerda do Corinthians e quase que fez a jogada para Roger Guedes brocar, né? Luxemburgo falou, fechou, falou que Roger Guedes tem que jogar como um centroavante e tal, porque ele pode ter até nível de seleção brasileira, se ele conseguir fazer Roger Guedes jogar de centroavante, né? Sem tanta responsabilidade de marcar quando ele jogava de ponta, né? E que ele até foi deslocado para ponta quando o Yuri Alberto entrou. Cara, Roger Guedes é ponta, gente. Assim, eu senti ele desconfortável jogar naquela posição. Ele não é um cara que sabe trabalhar muito de costas pro gol, tentando fazer tipo um pivô. Ele tem qualidade, mas onde ele rende mesmo de fato é na ponta esquerda, pô, não tem como. Dito tudo isso, gente, vamos passar aqui para a tabela, tá? Foi um jogo bem maluco, estatísticas para vocês, só para colocar aí o contexto do jogo. Foram 21 finalizações do Corinthians, 8 na barra. O Corinthians finalizou 8 vezes na barra. O Fortaleza teve 16 finalizações, só que apenas 2 chutes na barra. Ou seja, o Fortaleza mostrou de fato ser mais incompetente nas finalizações do que o Corinthians e chegou um pouquinho menos do que o Corinthians, né, em termos de finalizações, tá? O jogo poderia ser um 2-1 Corinthians, mas poderia ser 2-1 Fortaleza, poderia ser um 2-2, acho que seria inclusive uma tradução melhor do jogo, um 2-2 no final das contas, porque foi um jogo bem maluco, que os dois tiveram muitas chances de vencer o jogo, enfim, acabou sendo um empate, tá? Ó, vou passar aqui o contexto da tabela para vocês. O Fortaleza com a vitória chegaria a 10 pontos e não passaria o Palmeiras, né? Mas ficaria na terceira colocação, ultrapassando o Cruzeiro. Mas sofreu um empate ali no finalzinho já do jogo. Deixa eu só pegar o time aqui exato. O gol do Corinthians saiu aos 43 do segundo tempo, com a falha de Fernando Miguel. E aí o Fortaleza tem um bom início de Série A, isso aí sem dúvidas. Beleza que o empate é com gosto de derrota, sem dúvidas, mas se a gente analisar os resultados do Fortaleza, peraí, Fortaleza empatou com o Inter, empatou com o Corinthians, venceu jogando muito bem contra o Fluminense e também goleou o Coritiba. Pô, é um bom recorte inicial de temporada. Próximo jogo é contra o São Paulo, que justamente é o quinto colocado, atrás justamente do Fortaleza, confronto direto aí na tabela. E para mim, o Fortaleza é favorito. Para mim, o Fortaleza hoje era favorito contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Não conseguiu vencer. Esteve muito próximo da vitória, mas não conseguiu vencer. E contra o São Paulo, o Fortaleza continua sendo favorito, porque é um time muito bem organizado, muito bem treinado e com qualidade técnica no meio-campo, no ataque. Agora a defesa é aquilo, né? É um Deus nos acuda. Vai ter jogo que vai ser muito bem, vai ter jogo que vai ser mal. E hoje não é nem a defesa inteira que foi mal, não é isso. É que Fernando Miguel comprometeu toda uma atuação boa do Fortaleza e uma vitória que estava sendo construída até os 43 minutos do segundo tempo. Se Fernando Miguel tivesse no dia mais decente,
Fortaleza venceria o jogo de hoje, eu não tenho dúvidas nenhuma. Ó, o quinto é o São Paulo, sexto Fluminense, sétimo Grêmio, oitavo Inter, nono Bahia, Bahia que se deu bem na rodada, subiu ali, acho que umas 7 posições, pelo menos, na tabela, nessa rodada aí, da terceira para a quarta rodada da Série A, até porque quase que ninguém venceu do G10 para baixo, né? Todo mundo praticamente perdeu do 10º colocado para baixo. Ó. Coritiba perdeu, América Mineiro, Goiás, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians empatou, Santos perdeu, Cuiabá venceu, mas já estava muito lá embaixo, Bragantino empatou, Vasco empatou, quase todo mundo não venceu da 10ª colocação para baixo, e aí o Bahia se deu bem nessa rodada, terminou a quarta colocação na nona posição, tá? Enfim, mais jogo do Fortaleza que passa perspectiva para o seu torcedor, que pode conquistar um algo a mais em todas as competições. Copa do Brasil, Série A, Sul-Americana. Não falo nem um algo a mais em relação a títulos, não, tá, gente? Eu falo em um algo a mais de tipo, pô, Série A, dá para beliscar ali sim, do G6 para cima. Isso para mim é um algo a mais pro Fortaleza. Copa do Brasil, dá para beliscar uma semifinal? Dá. Agora vai pegar o Palmeiras, né? Tromba desse tamanho. E Sul-Americana, aí é que dá mesmo, porque os times que ficam em 15º, 16º conseguem chegar na final de Sul-Americana. Fortaleza, com certeza, tem qualidade para chegar lá. Enfim, aguardar, tá? Acho que foi um bom jogo do Fortaleza, mas é aquilo. Se você não faz uma partida perfeita, de um modo geral, sem erros graves como esse que Fernando Miguel cometeu, se você não fizer uma partida perfeita e tiver num dia de não tanta sorte assim, como foi esse caso aqui do lance do impedimento, é difícil ganhar na Neoquímica Arena, meus amigos. O Sport nunca venceu, o Bahia nunca venceu e o Fortaleza continua também sem vencer na Neoquímica Arena. É impressionante. É até difícil de explicar. Algumas vezes você fala, peraí, pô, beleza. E tal, o cara tava um pouquinho adiantado, mas isso aqui é azar, pô. Isso aqui é o puro azar, tá, gente? Mas, enfim, tamo junto. Um abraço para todo mundo. Valeu.